este é Joaquim José da Silva Xavier. Mas a imagem mais conhecida que nós temos dele não é essa aqui. É o Tiradentes esquartejado. Mas por que Tiradentes foi esquartejado? Porque o dia 21 de abril é feriado nacional. Se você quer saber um pouco mais dessa história, aprofundar um pouco nesse conteúdo, fique aí, não saia daí, eu vou contar tudo para você. Bom, para entendermos um pouco da história do feriado, é preciso a gente retomar aí a história do próprio Tiradentes em si. E para conhecermos a história do Tiradentes, precisamos retornar ao século XVIII, período da mineração, período em que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal e o período em que em Minas Gerais estava havendo ali uma forte explosão do ciclo do ouro, ou seja, ouro e pedras preciosas, metais preciosos, estavam sendo ali, foram descobertas nas Minas Gerais e havia uma comoção geral e todos estavam correndo para Minas Gerais para enriquecer e para extrair ouro. E havia ali uma aristocracia muito rica, formada por intelectuais como Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, médicos, poetas, escritores, que se beneficiavam da extração do ouro e que tinha ali perspectivas de lucro sobre lucro. Acontece que a coroa portuguesa precisava regular isso. O Brasil era colônia de Portugal e os portugueses eles começaram a regular a extração do ouro, instituindo tarifas altíssimas, taxas altíssimas. Uma das taxas era o pagamento anual de 15 arrobas de ouro. A coroa portuguesa começou a intensificar a cobrança dos impostos. Por outro lado, o ouro estava se escasseando. O ouro, ele não é renovável. Na medida em que você vai retirando, o extrativismo, ele vai esgotando o solo. O ouro estava diminuindo de fato. Porém, a coroa portuguesa achava que era tudo uma armação e que, na verdade, era tudo fruto de sonegação, tudo fruto de desvios e intensificou mais ainda. Por volta do ano de 1780, houve um boato de que a coroa portuguesa, Portugal, iria decretar a derrama. A derrama era o seguinte: na medida em que as dívidas vão aumentando, os colonos e os aristocratas deixam de pagar os impostos, a coroa portuguesa marcaria o dia de efetuar a cobrança obrigatória, a cobrança violenta desses impostos. Então ocorria a derrama. A derrama era o seguinte: soldados portugueses invadiam as casas das pessoas, dos moradores de Minas, e iriam tomar tudo, confiscar tudo, como uma forma de compensação desse imposto devido. Bom, esse boato provocou toda uma reação da elite que organizou um movimento conhecido como Inconfidência Mineira. Neste movimento, eles propunham a separação de Minas Gerais do restante do Brasil. Eles queriam que Minas Gerais se tornasse um estado independente do resto do Brasil e que a sua capital fosse Mariana e o regime de governo seria uma república. Minas seria uma república. Criaram bandeira, aquela bandeira branca com um triângulo no meio escrito liberdade, ainda que tardia. É uma bandeira que, inspirada aí nos ideais de liberdade, de fraternidade, de igualdade da Revolução Francesa, traz também no centro ali dessa bandeira um poema, uma referência ao poema de Vigílio, que foi um poeta da antiguidade greco-romana, da antiguidade clássica. Então, a gente tem todo um referencial teórico do movimento que vai buscar as suas referências. Outro fator que contribuiu bastante foi a independência das 13 colônias inglesas na América, a independência dos Estados Unidos. Isso fez com que explodisse ideais novos aí, republicanos, em todo o continente americano. Bom, essa é a questão de pano de fundo da Inconfidência Mineira. E com a vinda de um governador mais linha dura, o Visconde de Barbacena, surgiu um burburinho de que a qualquer momento a derrama iria acontecer, ele iria decretar a derrama. Acontece que ele não decretou logo a derrama e o movimento foi se esfriando. E a gota d'água foi uma delação. O Joaquim Silvério dos Reis era um dos membros do grupo e ele delatou, ele entregou os principais membros, os principais participantes idealizadores da Inconfidência Mineira. Bom, após a delação, o governo ele perseguiu e conseguiu capturar todos. Houve julgamento e eles foram condenados à morte. 12 homens da elite intelectual do movimento foram condenados à morte. Acontece que condenar à morte 12 aristocratas, pessoas influentes na sociedade, acabou gerando muita comoção. No dia seguinte, a sentença foi revogada e eles tiveram penas mais brandas, como, por exemplo, do exílio. Eles tiveram que ser banidos do Brasil ou saírem de Minas para outras cidades. O único que acabou recebendo a pena máxima foi o Tiradentes, que foi condenado, enforcado e esquartejado. Mas por que ele foi condenado? Por que ele foi o único que recebeu a pena máxima? Bom, o Tiradentes, ele não negou seus ideais republicanos. E ele, de todos, ele era o mais
incisivo, ele tinha uma participação muito grande na sociedade, porque além dele ser alferes, o alferes era um cargo do exército que era semelhante ao cargo de tenente, ele tinha uma baixa patente. Ele também exercia a função de dentista, atuando em meio a prostíbulos, atuando em meio a vilas e tendo uma penetração muito grande na sociedade. Então ele era muito conhecido, ele era a voz, a boca dos inconfidentes. E ele era bastante incisivo, ele dizia que Minas Gerais seria um país como nenhum outro, porque as suas riquezas eram riquezas naturais, as suas riquezas eram próprias, eram provenientes do próprio solo. E o Tiradentes, ele era muito incisivo e brigava bastante para que o movimento ele ganhasse corpo entre as camadas mais populares. Bom, o Tiradentes não negou a sua participação e acabou assumindo toda a culpa, sendo condenado. Ele foi enforcado no Rio de Janeiro, teve o seu corpo esquartejado e salgado, e as suas partes, os restos mortais, foram espalhados pelas estradas de Minas Gerais. A cabeça do Tiradentes foi pendurada numa haste e exposta na Praça Tiradentes, onde hoje é a Praça Tiradentes. Próximo, inclusive, existe o Museu dos Inconfidentes. Bom, é uma questão. Tiradentes ele era o único pobre da elite organizadora, da elite intelectual do movimento, e acabou recebendo toda a culpa. Mas a gente para pensar, e uma problematização. Se Tiradentes ele foi um traidor, ele foi considerado um traidor do Império, por que tempos depois ele se torna herói e se torna patrono da pátria, patrono da nação brasileira? Ele, inclusive, é patrono da polícia militar e das polícias civis dos estados brasileiros. Como que ele sai de uma condição de traidor, de conspirador, para uma condição de herói? Aí a gente precisa entender como se deu a proclamação da República. A proclamação da República se dá em 1889, no finalzinho ali do segundo reinado, quando o Brasil é regido pelo Dom Pedro II. Dom Pedro II é expulso do país após um golpe militar, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. A proclamação da República em 1889 foi um golpe militar. Instaurada a República, precisava-se construir uma identidade nacional. Era necessário que esse novo regime, essa nação que agora é republicana, tenha os seus marcos históricos e heróicos. O Brasil precisa de ícones, símbolos. Um símbolo que seja parecido com os militares. Tiradentes era alferes, ele era um militar. Tiradentes ele foi morto por ideais republicanos. O regime vigente é um regime republicano. Bom, e aí a figura do Tiradentes, ela passa a ser reconstruída. Não se tem a identidade do Tiradentes da época em que ele viveu. Não há nenhum registro sobre a época em que ele viveu, uma imagem sobre ele. Então essa imagem foi construída. Então os militares, eles constroem a imagem do Tiradentes muito semelhante à imagem de um salvador, de um Messias, daquele que morreu pelos ideais republicanos. Observe essa obra do Pedro Américo e veja o Tiradentes aqui esquartejado. Nessa obra nós percebemos a figura do Tiradentes ao lado de uma figura de Cristo na cruz. O Cristo crucificado aparece aqui ao lado do corpo esquartejado. Observe a semelhança entre a imagem, o rosto do Cristo e o rosto do Tiradentes. Uma outra imagem que é muito veiculada e que foi construída após a proclamação da República, décadas após, é a imagem que ele aparece com um manto, com um roupão e com uma corda no pescoço sendo encaminhado para a forca. Essa imagem também é bastante comovente e apresenta o Tiradentes como um herói. Bom, essa é a iconografia. A iconografia é o significado da obra, é o significado são os símbolos, aquilo que significa uma imagem. É aquilo para o qual a imagem foi criada, a razão, a função para a qual a imagem foi criada. Essa é a ideia que se precisou construir, essa é a ideia que os militares teve de construir um herói nacional e que acabou sendo propagada como a imagem do Tiradentes. Bom, o Tiradentes, ele hoje é um herói nacional e essa ideia de heroificação vem exatamente da necessidade da República construir os seus ideais, construir os seus marcos, construir a sua identidade nacional. Aconteceu com Tiradentes, mas aconteceu também com a figura dos bandeirantes. Então a gente tem toda uma ideia republicana de construção de memoriais e de construção de memoriais que vão deixar ali a nação mais coesa. Cria-se uma identidade nacional, cria-se um patriotismo, que é muito importante para que se mantenha o sistema republicano e que se mantenha uma identidade nacional dentro das necessidades aí, ou dentro da perspectiva de uma elite que construiu essa visão. Bom, aí falamos um pouco sobre o Tiradentes, o feriado, um pouco sobre a Inconfidência Mineira. Espero que você tenha gostado desse material. Se ele te ajudou em esclarecimentos, não deixe de se inscrever e compartilhar. Isso é muito importante para a gente. Até a próxima, um forte abraço.